Sejam bem-vindos a mais um Recomeçar. Antes de começarmos, quero lembrar que o recomeçar não acontece apenas aqui. Ao longo da semana, lá nas minhas redes sociais, eu compartilho alguns trechos do tema que estamos conversando hoje e aprofundo assuntos que surgem a partir dessas conversas. Lembrando que não precisamos esperar a exaustão chegar para buscarmos acolhimento e direção. Então, se este episódio fizer sentido para você, eu te espero lá no meu Instagram, Gisele_advogada, para continuarmos essa conversa. Agora, vamos juntos para mais um episódio. E eu quero começar este episódio hoje fazendo uma pergunta para você. Você já acordou sem vontade de ir trabalhar? Não porque estivesse cansado naquele dia, mas porque sabia exatamente o que encontraria ao chegar lá? Aquele gestor que faz comentários humilhantes, a cobrança excessiva, o medo de errar, a pressão constante, ou aquele ambiente em que você sente que nunca é bom o suficiente? É exatamente isso que vamos falar hoje. Durante muito tempo, quando se falava em segurança do trabalho, as pessoas pensavam em acidentes, máquinas, equipamentos de proteção, quedas, cortes e lesões físicas. Mas existe um outro tipo de risco que nem sempre deixa marcas visíveis. São os riscos que afetam a mente, as emoções e a saúde psicológica do trabalhador. E a atualização da NR1 trouxe uma mudança importante. Ela reforça que as empresas precisam identificar e gerenciar também os chamados riscos psicossociais. Aí você pode me perguntar, tá, Gisele, mas o que isso significa na prática? Significa olhar para situações que podem adoecer emocionalmente quem trabalha. E eu quero que você reflita comigo. Toda empresa tem metas, objetivos e responsabilidades. Isso é normal. O problema começa quando essa cobrança ultrapassa os limites do razoável. Quando as metas se tornam impossíveis. Quando o trabalhador passa a viver em constante estado de medo. Ou então, quando as humilhações, gritos ou brincadeiras ofensivas, exposições diante dos colegas, ameaças constantes de demissão ou ainda comentários que diminuem a capacidade profissional de alguém são tão grandes que quem sofre não consegue se desligar em casa. E isso não faz parte da liderança, ou melhor, não é liderança. Isso não desenvolve equipes, isso adoece as pessoas. Líder é aquele que entrega mais do que cobra. Ele precisa fazer os funcionários pensarem sobre o que estão entregando. Um mau líder pode acabar com uma empresa. E a atualização da NR1 mudou profundamente a lógica da responsabilidade empresarial no Brasil. E muitos empregadores ainda não entenderam a dimensão disso. O Ministério do Trabalho e Emprego passou a exigir que as empresas identifiquem e gerenciem também os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Isso significa que a saúde mental deixou de ser apenas um discurso institucional e passou a ser real e obrigatória, e que entrou em vigor no dia 26 de maio de 2026. Mas é importante falar também que riscos psicossociais não envolvem só o assédio moral e a pressão excessiva por metas, mas a sobrecarga contínua de trabalho, jornadas exaustivas, conflitos organizacionais, ausência de suporte emocional, humilhações veladas. Então, a partir de agora, com a NR1, a empresa não responde apenas pelo acidente físico. Ela começa a responder também pelo adoecimento emocional, decorrente da forma como o trabalho é organizado. E isso muda completamente o cenário trabalhista. Muito se ouvia que o problema emocional era do empregado e ele resolvia fora da empresa.
Hoje, isso não se sustenta mais juridicamente. E a empresa que achar que cumprir a NR1 é apenas produzir documentos está seriamente em riscos, pois é uma necessidade das empresas a revisarem liderança, comunicação, gestão de pessoas e estrutura organizacional. E, sinceramente, isso era inevitável. Durante décadas, muitas organizações trataram a exaustão como mérito, transformaram o excesso em produtividade, normalizaram pressão constante como método de gestão. E um caso que eu acompanhei de perto é exatamente a má gestão da empresa, que fez com que um colaborador pedisse demissão, por não mais suportar ouvir que ele e os seus colegas não faziam nada, que eles não batiam meta, que precisavam vestir a camisa da empresa, que só sairiam almoçar se alguém cumprisse o que foi determinado. Essas são algumas frases que eles ouviam, mas em contrapartida, aquele líder nada entregava. Ele só cobrava e ainda criticava a vida particular dos colaboradores. Então, a nova lógica preventiva obriga empresas a identificarem riscos psicossociais antes que eles se transformem em afastamentos, doenças ocupacionais e ações indenizatórias. E o que eu quero deixar de mensagem hoje é que a pergunta principal no direito trabalhista deixou de ser: existe dano moral? E passou a ser: o que a empresa fez para evitar o adoecimento emocional dentro do ambiente de trabalho? E muitas empresas ainda não estão preparadas para responder isso.